Então, Caim, que é filho do maligno, filho da serpente, filho da natureza adâmica, matou seu irmão, que é a semente boa, a semente da mulher, Abel. Você está entendendo? Então é isso que acontece. A natureza adâmica, a serpente, que ali não é uma serpente espiritual, não é um satanás espiritual, não é um diabo espiritual como a religião prega. Não, ali a serpente significa a natureza de Adão, a natureza terrena, a natureza diabólica, a natureza cobiçosa, a natureza que hipnotizava, que iludia, que lubriava, que mentia, que matava. E no decorrer dessa mensagem a gente vai ver essas verdades que o Cristo nos revela nesse exato momento. Então, Caim, ele era do maligno, era da semente da serpente, da natureza adâmica. Você entendeu, né? Então vamos na continuidade aqui em Romanos capítulo de número 9. Vamos lá? Romanos capítulo de número 9. Romanos capítulo de número 9. E versículo de número 19, 20 e 21 diz assim. Olha que palavra maravilhosa. Olha que coisa boa. Dir-me-eis então, por que se queixa ele ainda? Porquanto quem tem resistido à sua vontade? O versículo 20 fala, mas o homem, quem és tu, que a Deus replicas? Porventura, as coisas formadas dirá ao que a formou, porque me fez assim? Ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outro para desonra? Então o que acontece? Deus, ele tem o poder, o oleiro tem o poder da massa para fazer um vaso para honra e o outro para desonra. Então, quando Adão, ele coabita com Eva, sua esposa, ali no ventre de Eva, foi gerado dois vasos, um para honra e outro para desonra. Caim foi o vaso de desonra. E dessa mesma massa, do mesmo ventre, Deus gera um para o vaso de honra, que foi Abel. Então é o Senhor que tem o poder, entende? Para fazer tanto o vaso de honra como o vaso de desonra. Por isso que tem os filhos da perdição e tem os filhos da salvação. E é Deus que o determina tudo. Deus já sabia que Adão não ia obedecer, que Adão ia lhe ultrapassar a obediência. Ele não ia conseguir ser obediente, obedecer os mandamentos do Senhor. Ele não ia proceder da forma correta. E é por isso que Moisés, sendo inspirado pelo Espírito Santo, quando ele sobe ao monte que ele recebe a revelação, ele fala para o povo daquela época através de metáfora. Então, para ele explicar a natureza adâmica terrena de Adão, diabólica, ele tinha de falar de uma forma metafórica, através de uma serpente que eles conheciam, tanto Moisés como a nação de Israel conhecia muito bem essa cultura lá no Egito, porque eles aprenderam lá. Entendeu? Tá certo? É tanto que nas escrituras sagradas, no antigo pacto, Moisés, quando levantava aquela serpente de bronze, e todas as pessoas que olhavam para aquela serpente, eles eram curados da enfermidade. Então Jesus também fala isso no Evangelho, no livro histórico ele fala sobre isso. Né? Que quando o Filho do Homem fosse levantado, ou seja, quando o Filho do Homem fosse crucificado na cruz do Calvário, todos sarariam as nossas feridas, seriam curados. Então serpente nas escrituras sagradas não tem nada a ver com ser espiritual mal, meu irmão. Serpente, na Bíblia Sagrada, aqui, nessa fala aqui em Gênesis, é uma metáfora. É uma metáfora para identificar o lado ruim de Adão. Uma certa vez, Jesus de Nazaré disse assim, seja simples como as pombas, né? E prudente como serpente. Será que Jesus estava nos chamando de Satanás? Será que Jesus estava chamando nós de diabo? Claro que não. Ele estava usando uma metáfora para usar essa figura de linguagem. E muitas das vezes as pessoas não entendem. As escrituras sagradas, elas têm muitas metáforas, figuras de linguagem, símbolos. Então a gente precisa entender a cultura, precisa entender a época que foi escrito, para quem foi escrito. O Gênesis foi escrito para quem? Será que foi para a época de Adão e Eva? Claro que não. Moisés não esteve lá no Éden, ele não estava lá, ele não presenciou aquilo ali. Ele está contando uma história. Para quem que ele está contando essa história? Para mim, para você? Claro que não. Não é para mim e para você. Nós estamos lendo as escrituras aqui para mostrar e jogar por terra a tese desses mentirosos da religião que diz que é um diabo ser espiritual, de rabo, de chifre, um monte de coisa. Não, Moisés ali
Está falando, está narrando uma história ali de Gênesis para quem? Para a nação daquela época, para a nação que o acompanhava naquele período ali no deserto. Era para aquilo ali que Moisés estava falando. Continuação do texto, né? Em Romanos capítulo de número 5, versículo 12. Vamos lá? Romanos capítulo 5, versículo 12. Eu estou lendo com calma, devagar, para nossos amados entender, as irmãs e meus irmãos entender. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Eu te faço uma pergunta nesse exato momento. O pecado entrou no mundo, foi pelo diabo, foi pelo Satanás ou foi pelo homem? Por quem esse pecado entrou no mundo, na raça humana? As Escrituras Sagradas, em Romanos capítulo 5, versículo 12, fala que foi pelo um homem. O sistema religioso, a religião fala que foi por um ser espiritual, chamado diabo Satanás. Mas as Escrituras Sagradas falam